Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Bruna Narri, sou psicóloga, terapeuta holística, sacerdotisa do Sagrado Feminino, né? Tô muito honrada com o convite de Nanã, com essa provocação de vir fazer uma aula, né, com esse tema, assim, que é o eixo central do meu trabalho, da minha vida, inclusive, porque são as medicinas do útero, os saberes do útero, eles permeiam o meu dia, né? Dia após dia, desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu vou deitar, né? Porque o estudo é a prática, é o autocuidado. Então, muita gratidão, Nanã, muita gratidão pelo convite, para que eu possa ser contribuição para esse curso maravilhoso que eu inclusive já fiz, né, de ativação de autocura, e essa provocação de perceber como esse útero ele é responsável também pelo nosso processo de ativação de autocura é realmente sensacional. Eu estou muito feliz, muito grata. E aí começar um pouquinho contando a minha história para que vocês entendam como eu parei como eu cheguei nesse lugar, né? Como eu cheguei nesse lugar e escolhi esse caminho para o meu desenvolvimento e ser contribuição para o maior número de pessoas, né, de mulheres e homens também, porque vivendo nessa dualidade, quando as mulheres elas ativam o seu poder, elas ativam a sua autocura, consequentemente os homens eles também são provocados a ativar, né? E antes da minha formatura em psicóloga, né, nesses trâmites, no curto espaço de tempo onde eu estava me organizando para me formar, para colar grau, eu conheci o Reiki Maheu, e nessa iniciação foi o meu primeiro contato com a terapia holística, e nessa iniciação eu tive a certeza de que eu precisava olhar para o meu ventre com mais cuidado, com mais atenção. E eu já estava, antes disso, tomando anticoncepcional há 6 anos. E o meu útero, né, era aquilo que meio que me amedrontava, porque eu tinha medo de ser mãe. Então, o meu cuidado com o útero era usar um anticoncepcional que evitasse uma gravidez. E só. Eu não entendia de ciclicidade, eu não entendia de lua, eu não entendia de poder do sangue, não sabia o que fazer a respeito de autocuidado do útero. E isso foi chegando a partir desse momento que eu fui iniciada no Reiki, e ficou dentro de mim, após essa iniciação, esse desejo, essa busca para entender melhor esse órgão. E aí, a partir disso, eu fui buscando fazer cursos, formações, estudos, que hoje é o que eu ofereço para as mulheres que eu atendo, para as minhas amigas, para minha mãe, para as minhas tias, né? Faz parte da minha vida mesmo. Então, o útero como centro de poder é algo que é uma desconstrução. É uma mudança de paradigma. A gente pensar, né, enquanto seres humanos, não só homens e mulheres, mas todos os seres, né, perceber esse útero como o centro de poder. Por quê? Porque além dessa dádiva de abrigar a vida, né, de transformar a semente que o homem coloca dentro da mulher em um outro ser humano, né? Além disso, que já é muito, esse útero ele vai conversando com as nossas emoções através de cada fase do ciclo menstrual da mulher, né? Mas pode ter mulheres aqui que talvez não tenham útero e estejam se perguntando, ok, eu não tenho útero físico, porém o nosso corpo energético é idêntico ao nosso corpo físico. E independente do útero, ter ele já é uma grande potência no nosso corpo, mas não tê-lo também não quer dizer que a gente não esteja sendo influenciadas por toda a energia cíclica que envolve o ser feminino. Porque
somos água. E lembrar que somos água nos lembra também que a lua rege as águas da terra, né? Então, somos influenciadas pela lua, pelas fases lunares, que estão muito bem alinhadinhas, não só de maneira didática, mas de maneira prática mesmo, ao ciclo uterino, né? Inclusive, antes de toda essa tecnologia que a gente vivencia hoje, os nossos ancestrais mapeavam a fertilidade da terra através do ciclo lunar e do ciclo da mulher. Eles se davam conta de que determinadas fases da vida da mulher, quando ela não estava sangrando, a terra estava fértil e havia colheita. E, consequentemente, porque não tinha luz artificial, a luz da lua influenciava muito mais e casava com a lua cheia. Então, os saberes ancestrais foi se construindo com base nessa ciclicidade que foi acontecendo naturalmente. Então, para a gente entender esse útero como centro de poder, a gente precisa compreender um pouquinho. Eu vou falar de uma maneira didática, mas eu quero ressaltar que cada corpo é um corpo, cada ciclo é um ciclo, e cada mulher vai vivenciar uma fase do seu ciclo de uma maneira muito específica. Porém, na minha experiência, quando eu comecei a entender essas divisões de uma maneira didática, que é o que eu vou explicar para vocês, tornou fácil a compreensão, a conexão com o meu próprio corpo. Eu aprendi essa regrinha que eu vou passar para vocês agora, comecei a aplicar no meu corpo, a observar meu corpo com base nessa regrinha, e consequentemente eu fui percebendo o que mudava, o que era diferente daquilo que eu tinha aprendido. E eu fui começando a ouvir o meu corpo, mas eu precisei aprender daquela forma. E é por isso que eu vou passar isso para vocês, que a lua tem 4 fases, a mulher tem 4 fases também do ciclo menstrual. Então vamos imaginar que a cada fase do ciclo da mulher, nosso corpo ele está sendo influenciado por níveis hormonais diferentes. E esses níveis hormonais influenciam não só a nossa biologia física, mas também psicológica. E se influencia a nossa estrutura psicológica, nossa estrutura de humor, consequentemente, traz à tona determinados aspectos de personalidade que vão variando. E é aí que está a grande questão para o ser mulher. Por que a gente precisa reconstruir que o útero é o centro de poder? Porque isso é o natural. Vivenciar as fases é o natural. Quando a gente busca ser linear, quando a gente busca ser a mesma coisa durante todo o ciclo, a gente está silenciando outras potencialidades que podem vir a nos ajudar, inclusive no processo de materialização das nossas ideias. Porque, além de abrigar essa vida, né, o útero ele também é um centro de poder, porque se a gente está alinhada ao nosso ciclo uterino, a gente vai compreender o melhor momento de agir, o melhor momento de parar, o melhor momento de refletir, o melhor momento de desapegar. Então, cada fase do ciclo vai trazer uma medicina, tanto energética como psicológica para a mulher. E aí a gente vai começar pela menstruação, né? Digamos que você sangrou hoje. E isso, inclusive, é uma forma de você mapear o seu ciclo, né? De você entender. Então, o ciclo ele começa com a menstruação. Vamos voltar na nossa primeira menstruação, né? Se a gente tivesse aprendido isso, quantas coisas belíssimas a gente já não teria criado. Porque na escola a gente aprende o ciclo natural, né, da mulher, o sistema reprodutor. Mas não nos é contado o significado de cada fase desse ciclo. Então, o sangue desceu. E o que é esse sangue descer? Esse sangue descer é o óvulo que estava maduro, né? Vamos imaginar que aqui
nos ovários. Esse aqui são os ovários, que guarda muitas celulinhas, muitas, chamadas de ovócito. Então, todo o processo começa nos ovários. Eu ia começar a falar da menstruação, mas a gente não pode falar da menstruação sem falar dos ovários, porque todo o processo começa nos ovários, né? E aí, essas celulinhas, elas ficam aqui guardadinhas e começam a receber a hipófise, que é uma glândula no cérebro, começa a secretar um hormônio chamado estrogênio, que amadurece os ovócitos. Quando esses ovócitos eles estão bem fortinhos, bem grandinhos, um deles se desprende e aí começa a navegar pela tuba uterina. E aí ele já não é mais ovócito, ele é o óvulo, que está navegando aqui pela tuba uterina para receber o espermatozoide caso ocorra a relação sexual. E aí, se ocorrer a relação sexual, o espermatozoide vai encontrar o óvulo, vai fecundar esse óvulo e aí vai começar o desenvolvimento da gestação, desenvolvimento embrionário dessa celulinha que vai se transformar em um bebê. E aí ele vem navegando aqui, entra no útero e todo o processo da gestação acontece. Isso é a materialização. Vamos fechar aqui esse processo de materialização, que também é o processo fértil da vida da mulher, né? A fertilidade é uma grande dádiva. Então, todos os meses, uma celulinha sai daqui dos ovários, navega pela tuba uterina a fim de encontrar um espermatozoide para dar uma nova vida. Se ela não encontra esse espermatozoide por conta do anticoncepcional, né? Na verdade, o anticoncepcional impede que o óvulo amadureça, então a ovulação não acontece. E aí tem uma grande questão, porque o anticoncepcional ele impede a vida fértil da mulher, porque a ovulação é o ápice da fertilidade. E o anticoncepcional ele atua impedindo a ovulação. Isso é uma questão, né, que a gente precisa repensar quanto ao uso do anticoncepcional químico. Mas digamos que não teve uma relação sexual dentro desse processo de ovulação, e aí o óvulo ele vai chegar dentro do útero, né? Enquanto estava acontecendo a navegação do óvulo aqui na tuba uterina, o endométrio ele estava sendo formado. O endométrio ele é a camada interna do útero. Né? Eu fiz esse útero assim meio rosadinho justamente para trazer um pouquinho essa coisa do endométrio. Porém, o endométrio ele fica dentro do útero, que é uma parede, né, de nutrientes preparada para receber esse óvulo fecundado. Como o óvulo ele não foi fecundado, ele vai se desprender da parede do útero e vai liberar esse óvulo com o endométrio através do sangramento. E é por isso que a gente menstrua, né? Quem é mulher. E dessa forma acontece a menstruação a cada ciclo da mulher. De maneira bem sucinta, eu expliquei as 4 fases do ciclo menstrual da mulher. Essa primeira fase, em que ela está recebendo os hormônios para amadurecer o ovócito, é a pré-ovulatória. A fase de navegação do óvulo na tuba uterina é a ovulação. Esse movimento de desprendimento do endométrio da parede do útero é a TPM, e o momento do sangramento é a menstruação. E aí, Bruna, já entendi e isso eu aprendi na escola. Como é que isso vai mudar a minha vida, né? Como é que isso interfere na minha vida? É simples. É a gente se perguntar se essas transformações físicas elas impactam no seu estado de humor. Como utilizar isso de uma maneira que você possa, ao invés de sentir dor com esse processo, de se adoecer com esse processo, como você transformar isso em potência? Quando a gente se faz essa pergunta e a gente começa a perceber que se dentro do nosso corpo tem células que estão amadurecendo, e isso representa uma fase de crescimento, como a gente pode fazer crescer as nossas ideias? É só a gente pegar o processo físico e fazer uma analogia com o processo energético e o processo psicológico.
E aí entra também os arquétipos, para nos ajudar a compreender a energia que envolve nessas fases. Então, nesse momento em que as celulinhas estão imaturas, recebendo hormônio para amadurecer, é a fase da pré-ovulação, então a gente está muito conectada com a nossa criança interior que está crescendo. Está na transição, não vou nem dizer criança, mas a nossa menina que está crescendo, né? Está fazendo essa transição da fase infantil para a adolescência, para esse momento de esplendor. E essa transição, ela fala muito da gente voltar a imaginar, voltar a repensar, voltar a sonhar, a idealizar como a gente quer que a vida aconteça. Como é que você quer que a sua vida aconteça. E aí, depois que passa vamos imaginar 7 dias, embora para cada mulher seja diferente, mas é uma forma de você construir uma mandala de 28 dias, imaginar cada fase por 7 dias. Quando você começar a aplicar isso na sua vida, perceber que cada fase dura 7 dias e perceber isso, associar isso ao seu corpo, você vai começar a ajustar que nem sempre dura tanto, nem sempre, algum mês vai durar mais, outro mês vai durar menos, que cada fase ela não necessariamente se encaixa nos 7 dias, tá? E aí a gente sai desse processo de amadurecimento, já entendemos quais são os nossos sonhos, já estamos com eles bem vivos na nossa mente, as nossas idealizações, e aí começa esse movimento de querer colocar forma nisso, né? E aí como é que você coloca forma nisso? Como é que o seu corpo coloca forma nisso? Através desse óvulo. Então imagine que esse óvulo é a sua semente. É o que você vai plantar. Como é que você vai dar forma às suas intenções? Então, esse é o momento de você começar a agir para transformar aquilo que você pensou na sua realidade. Usar a potência da sua ovulação, da sua fertilidade, para realmente cocriar. E aí não é só cocriar no plano das ideias, é falar com a pessoa que pode te ajudar a respeito disso. Se for questão de profissional, você fazer um novo curso, manifestar esse curso, né? Se for uma transformação na sua casa, entrar em contato com as pessoas que vai fazer essa reforma para você. Se for uma questão física do seu corpo, e realmente para a prática. Esse momento da ovulação é um momento que você vai para a prática, que você age, né? Você tem essa força de agir. E isso está muito associado ao arquétipo da mãe, né? Essa nutridora. Então, você nessa fase do seu ciclo, você é capaz de nutrir aquelas coisas que você pensou, né? E aí, caso não aconteça essa gestação, que é o ápice da materialização, né? Você vai começar a rever o que é que precisa melhorar dentro desses processos de cocriação, que é justamente a TPM. Quando você começa a rever o que é que não deu certo, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa de ajuste, de refinamento, você está realmente abrindo espaço, tirando excessos, removendo pesos, né? Isso tem a ver, inclusive, com as suas memórias. Você começa a perceber quais são os impedimentos internos, emocionais, de crenças que poderiam estar impedindo o seu fluxo de criação. E aí, quando você começa a fazer essa autoinvestigação, você começa a perceber coisas que precisam ser transformadas dentro de você, né? E aí você pare isso na sua menstruação, você libera isso do seu corpo. A menstruação é um processo de limpeza, é uma auto-limpeza que o corpo faz. E aí, nesse momento, nosso corpo está muito sensível. O nosso ventre está muito sensível, as nossas extremidades, os pés, as mãos estão muito sensíveis. Então, é preciso diminuir o ritmo, é preciso descansar um pouco mais, pelo menos no primeiro dia do sangramento, né? E aí, quando você começa a pensar isso na sua vida prática, você pode criar a sua agenda, pensar a sua agenda, se dando de presente esse momento de descanso, quando o seu sangue chegar,
para que você esteja em total conexão. É um momento para a mulher também de muita sensibilidade espiritual. Para vocês que são ativadoras de autocura, né? É um momento onde vocês podem fortalecer inclusive o rezo de vocês, porque à medida que o sangue está limpando e está levando as questões que precisam realmente sair do seu corpo, memórias, né, que estão realmente precisando ser liberadas do seu corpo, automaticamente está abrindo espaço para o novo chegar. É uma ciclicidade onde tudo que vai, volta. Então, à medida que você se entrega e deixa aí, você também está se abrindo para receber. É uma transição muito intensa para a mulher, principalmente para a mulher que abriu mão de usar anticoncepcional, para a mulher que está escolhendo plantar sua lua. Quanto mais você vai fazendo esse movimento de abertura ao natural, ao instinto, você vai também se percebendo nesse lugar de sensibilidade. Seus órgãos sensoriais, não só esse sentir aqui dentro do ventre, mas a sua visão, a sua audição, o seu paladar, tá tudo se transformando nesse processo de morte e renascimento que é o ato de sangrar. Então é bem especial que você comece a partir de agora a pensar a sua rotina dentro das suas fases. Quais são as atividades que eu posso colocar dentro do meu processo de sangramento? Anda se sabotando em relação à meditação? Aproveita esse momento que seu corpo está mais doloridinho para meditar, para ouvir as músicas que você gosta, para tirar a poeira dos livros e começar a ler eles, já que eles estão há tanto tempo na estante e você fica tanto tempo no celular que não consegue chegar lá no livro e pegar e ler aquela apostila, sabe? Tirar o atraso daquela escrita. São sugestões, mas quem vai dizer quais são as melhores atividades é você, porque inclusive eu já ouvi relatos de mulheres que eu atendo que falam: Bruna, na minha menstruação eu tenho energia para fazer acro yoga, ficar de cabeça para baixo. Eu não consigo ficar em cima da cama, eu não consigo ficar parada. E tá tudo bem não conseguir, tá tudo bem seguir o ritmo do seu corpo. Porém, quando chega na fase da pré-ovulação, que seria esse momento de ápice de energia, essa mulher sente uma baixa energética. E aí ela trouxe. Porém, quando passa a menstruação, vem todo o cansaço de vez. Aí sim eu descanso. Então eu tô trazendo todas essas receitinhas, né, de bruxa para vocês, mas é no sentido de vocês compreenderem o que é o melhor para vocês. Porque certamente o meu corpo não é o mesmo que o seu. Embora compreender isso, enraizar esses saberes cíclicos dentro de mim e começar a utilizar eles dessa forma na minha rotina, fez com que eu saísse desse movimento automático daquilo que eu aprendi e tivesse esse start da consciência para ouvir verdadeiramente meu corpo e perceber: olha, tudo eu anoto, né? E eu aconselho vocês a anotarem também. Se teve espinha, se não teve espinha, se chorou do nada, se não chorou do nada, se teve disposição, se não teve, se teve sexo, se não teve, tudo eu anoto. Fica a dica, né? E aí, quando eu vou percebendo a cada vez, vou fazendo as minhas releituras, quando o sangue chega, eu aproveito para esse momento, para eu pegar tudo que eu escrevi durante o mês e rever. E aí eu olho, olha só, esse mês meu ciclo foi mais curto, ele durou realmente 28 dias, mas no mês retrasado ele durou 31. Quando você começa, amadas, a fazer esse movimento de intimidade com o corpo de vocês, você está acessando esse lugar do útero, seu centro do seu poder. Porque, historicamente, o ser humano ele foi desempoderado do seu corpo. O corpo é um grande mistério. E para determinadas hierarquias sociais, tá? E isso aqui não é levantar a bandeira. O que eu vou trazer agora não é levantar a bandeira de questão política, religiosa, mas tem determinados fatos que são históricos e precisam ser falados, né? Principalmente porque a consciência ela começa na informação.
Então não era do interesse, desde a era medieval e antes da era medieval, né, que os corpos eles fossem empoderados, que os corpos fossem fonte de autoconhecimento. E aí a forma que se construiu de controlar as civilizações, a humanidade, foi tirando o poder dessas pessoas a respeito do corpo. Primeiro, o corpo pertencia a Deus e não a você. O seu corpo ele tinha que servir apenas a Deus. Mas esse Deus foi criado por essas hierarquias. Era um Deus idealizado. E logo depois esse corpo passou a servir ao trabalho. O seu corpo não lhe pertence. O seu corpo ele é um veículo para você trabalhar. E isso é mais recente com o capitalismo. Então, quando a gente começa a acessar esse lugar de intimidade com o corpo, de perceber o que o nosso corpo precisa e dar isso para o nosso corpo, a gente está subvertendo essa lógica. E automaticamente a gente está acessando o nosso lugar de poder. E quando a gente acessa nosso lugar de poder, não é pela reatividade de confrontar estruturas hierárquicas. É da gente se emancipar, é para a gente remover correntes invisíveis que nos aprisionam de viver a nossa essência. É sair desse plano automático, de acordar, tomar café da manhã, sair, trabalhar, sexo automático, o banho automático, a refeição automática, tudo é automático. A gente não percebe a experiência das coisas. Quando a gente bebe água, a gente não degusta a água desce, né? A água desce. A comida, a gente não saboreia a comida. Tudo isso é desempoderamento, minha gente. Então, para a mulher moderna, a gente sai desse lugar de dor. A gente aprendeu que parirás com dor, né? Parir com dor é justamente o resultado do pecado da mulher que comeu da maçã do conhecimento. Então, fazer esse movimento de... Minha mãe falou isso pra mim, né? Bruna, minha filha, na minha fase a gente lutou tanto pra ter um absorvente de plástico e aí agora você fica cheia de pano dentro de casa, minha filha. Pra ela, naquele momento histórico, década de 70, era extremamente importante para a mulher sair de sua casa e ter um absorvente de plástico que desse condições a ela de se inserir no mercado de trabalho. As mulheres daquela época estavam sedentas por isso. Aquele movimento foi um movimento de empoderamento. Só que não fizeram esse movimento de empoderamento da melhor e mais elevada maneira. Por quê? Porque o absorvente de plástico gera lixo. Lixo instantâneo. Além de ter muitas substâncias tóxicas para o corpo da mulher, que aumenta, inclusive, esse nível de controle do corpo da mulher. Essa desconexão. Eu lembro exatamente como é que eu tirava o absorvente. Eu dobrava assim, ele enrolava todo, porque ninguém dentro de casa poderia ver o meu absorvente. Se meu pai entrasse no banheiro e visse o absorvente lá aberto, no lixo do banheiro, era guerra, porque o absorvente tinha que estar todo enroladinho, porque o sangue era vergonhoso. Ninguém podia saber que eu estava menstruada, nem na escola. Se o sangue descesse e melasse a roupa, era uma vergonha. Então, vocês compreendem? Quem nunca viveu isso? Quem nunca sentiu vergonha do seu sangue? Esses medos, essas vergonhas, são tudo formas de controle para que a gente não acesse o nosso corpo em intimidade. E se a gente não acessa o nosso corpo em intimidade, a gente não conhece o nosso corpo. Se a gente não conhece o nosso corpo, como é que a gente vai ser ativadora de autocura? Como é que a gente vai construir uma rotina com base no que é melhor pra gente? Uma rotina saudável. Então a transformação, meus amores, começa nesse lugar de realmente escutar o seu corpo. Escutar a sua raiva, escutar o seu choro, escutar o seu medo. Todas essas emoções, elas são aliadas da mulher
quando elas são acolhidas. E elas vão chegar. A partir do momento que você decide não se anestesiar com dipirona e com anticoncepcional, você está abrindo o seu corpo para se ouvir genuinamente, ouvir as suas histórias, ouvir as suas memórias. E quando a gente faz isso, a gente sai desse lugar de dor e acessa esse lugar de amor. Porque a gente, quando volta para a nossa história, a gente vê que a gente foi o melhor que podia ter sido naquele momento, naquela experiência. E cabe a nós nos perdoar. E aí vem o perdão, e aí vem essa sensação assim de auto-amor, de auto-acolhimento, de auto-cuidado, um desejo de querer fazer melhor por si. E não é impossível. A rotina alinhada ao ciclo menstrual é algo possível, porque eu vivo isso, as minhas alunas do curso de Yoni Egg vivem isso, e as minhas outras interagentes, a gente está construindo isso. E além de mim e da minha bolha, da minha teia, né, tem muitas outras mulheres antes que vivem isso. O Brasil hoje, graças a Deus, está cheio de mulheres conduzindo o movimento da ginecologia natural, que nada mais é compreender e aplicar a sabedoria do ciclo menstrual. Isso é o grande centro de poder. O útero, ele é esse caldeirão. Aí eu separei aqui uma frase que fala assim, da Miranda Gray, que inclusive é quem destrincha muito bem esses conhecimentos. Assim, para as mulheres que estão iniciando, eu aconselho. Eu iniciei pelos estudos da Miranda Gray. E ela é muito didática. E para nossa mente, que ainda está em um outro movimento, é bacana para começar. E ela fala assim: se não houvesse vantagem no fato das mulheres terem energia cíclica, essas teriam sido eliminadas pela seleção natural há milhares de anos. E faz todo sentido. Nosso corpo, mesmo com tantas anestesias, segue resistindo e sangrando e subvertendo. E aí vem todo esse movimento do sagrado feminino e da ginecologia natural, expandindo ainda mais os saberes que são muito ancestrais. A mulher contemporânea está se despertando para esse movimento, mas isso não é de agora. Isso é uma herança dos povos pagãos. Deu uma travadinha aqui, mas já voltamos. Então, esse ciclo de autocura está muito envolvido, muito conectado a esse processo de compreender a raiz da sua fertilidade. Porque quando você compreender a raiz da sua fertilidade, automaticamente você vai compreender os seus processos de manifestação, de materialização. Então, o útero, ele é autolimpante. O poder do útero tem a ver com a cura por conta dessas questões, dessa intimidade. E aí eu vou trazer uma outra passagem que eu anotei para compartilhar com vocês, que é: o conhecimento do corpo liberta a mulher da terceirização dos cuidados de saúde, pautados na desumanização. E aí eu vou chegar nas considerações finais falando sobre isso. Por quê? Porque essa terceirização dos cuidados é algo cultural, onde os cuidados médicos, eles estão acima de tudo e qualquer coisa. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo para vocês não irem mais para o médico. Tem que ir para o médico, sim. Eu, inclusive, incentivo que vocês busquem cuidados médicos mais humanizados. Porém, é perigoso quando a gente confia apenas no que uma outra pessoa está falando sobre o nosso corpo. Retomar o conhecimento do seu próprio corpo, seja a nível biológico, psicológico, energético, faz com que você seja mestra de si mesmo.
Ninguém pode saber mais sobre o que você está sentindo do que você. O médico, ele estudou para isso, ele tem intervenções. E é importante que você receba essas intervenções. Mas é perigoso quando você não se conhece a ponto de confiar piamente num receituário médico ou num diagnóstico médico. Não é para você deixar de usufruir da medicina, que é uma dádiva para a saúde, para a vida. Mas é você também estar em posse do seu corpo, do seu poder, do seu centro de poder. Para a mulher é um grande centro de poder, além do coração, esse útero, que é o centro da criação. Então, quando você chega na consulta ginecológica, conhecendo o seu corpo, conhecendo o seu ciclo, ninguém vai te enganar. Você vai ter, inclusive, condições de perceber que você precisa mudar de médico. Então, eu acho que eu consigo concluir essa aula de hoje compartilhando a medicina do ventre, né? Que é a base, é o ciclo menstrual da mulher, né? E para a mulher que não tem útero, ela pode estar se perguntando: Bruna, eu não tenho útero. Eu removi meu útero. Mas o seu corpo energético, ele é idêntico ao seu corpo físico. O seu útero energético, ele está aí. E, independente do útero físico ou não, todos os seres humanos são seres que têm uma grande quantidade de água no corpo. Nós somos água também. E a lua, ela influencia as nossas águas, né? Então, a ciclicidade da lua influencia você também. Você é cíclica, todos nós somos cíclicos. A mulher, por mais que ela tenha uma base cíclica lunar, ela também tem as influências solares. Assim como o homem tem uma predominância solar na sua energia, ele também é influenciado pelo ciclo lunar. Estamos todos, né, sob as mesmas influências naturais. Alguns com mais intensidade de alguma forma e outros com outras intensidades. Mas se a gente se abrir para perceber os ciclos naturais dentro da gente, a gente vai perceber que é isso. Não tem nada separado, não tem nada distinto. As separações a gente faz para a gente compreender as dinâmicas, mas tudo acontece simultaneamente e constantemente. Então é isso, meus amores. Eu espero ter contribuído para vocês com essa aula. Eu quero agradecer mais uma vez a Nanã pelo convite, pela honra, né, de sair desse lugar de aluna, né? Não sair, mas transitar desse lugar de aluna para esse lugar de compartilhar saberes, né? É realmente uma honra muito grande. E um beijo no coração de vocês. Eu sou Bruna Narri, assim falei. E espero revê-los em breve. Arro!